Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram, levantaram-se depressa e foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu
caiu de joelho diante dele e disse-lhe: Senhor, se estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocaste? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos aos cegos não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graça porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, é tão tremendo este Evangelho, não é? Que mostra essa ressurreição, não é? E nós temos que crer nisso, e nós acreditamos que a vida neste mundo é uma passagem. Então Jesus, na verdade, gente, não veio impedir ninguém de morrer, não é? Essa não é a função de Jesus, porque ele mesmo passou pela morte. Lázaro passou pela morte, não é? E morreu. Lázaro morreu, ninguém está vendo Lázaro caminhando por aí, não é? Mas nós temos que entender que todos nós estamos aqui de passagem, não é? E a vida eterna na presença de Deus é o que nos aguarda, né? É como a gente pode imaginar, não é? Imagina 2 crianças na barriga da mãe, os gêmeos. O que eles estão conversando ali, um conversando com o outro? Olha, o mundo aqui é bonito, o mundo aqui é maravilhoso, porque eles só conhecem aquele mundo. E um pode até falar para o outro: olha, diz que fora daqui existe uma vida. E o outro fala: alguém já voltou para falar? Alguém já voltou para esse mundo? Porque a barriga da mãe é o mundo deles. E de repente, quando se dá, o primeiro nasce. O que ficou lá dentro por algum instante pensa o quê? Nossa, meu irmão morreu, me deixou. Pode ficar até triste, mas passa algum tempinho e ele também vem e se depara com este mundo grande, com esse mundo belo aqui que nós vivemos. Assim também é a morte, não é? Nós não sabemos como que é o outro lado de lá, mas ele existe, não é? É como a lagarta, né? A lagarta, ela vai ter que morrer para virar borboleta, mas na verdade ela não morre, a vida dela é transformada. Assim também é conosco, vai acontecer conosco. Não é uma morte, mas nós vamos ter a nossa vida transformada. Nós vamos sair deste mundo para entrar na vida eterna. Assim como a lagarta antes era lagarta, ela muda de vida, ela transforma a vida dela e continua como borboleta. Que Deus nos abençoe.